Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos aí para mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Hoje nós faremos aí a apostila de Filosofia e Matemática, tá bom? Então vamos começar com a apostila de Filosofia. Abram lá na página 18. Página 18. Nós iremos falar sobre atitudes violentas. Na aula passada de filosofia, nós falamos sobre o preconceito, né? Então, tudo aí já está junto, né? Essas atitudes violentas, ela já está inclusa, né, dentro do preconceito, porque daí faz com que a gente tenha essas atitudes violentas com as pessoas. O preconceito e a falta de respeito às diferenças em relação aos modos de ser e pensar das pessoas geram desentendimentos e conflitos na convivência humana. E, infelizmente, em alguns casos, esses conflitos são agravados por atitudes violentas. Então, vocês vão grifar aqui, ó, que o preconceito e a falta de respeito às diferenças é o que gera desentendimentos e conflitos na convivência humana. Leia em destaque uma definição de violência. Consideramos violência tudo aquilo que fere, destrói, agride ou machuca as pessoas. Ações que não preservam a vida ou prejudicam o bem-estar, tanto individual quanto social. A violência pode se manifestar de muitas formas, incluindo agressão física, ofensas e discriminação. Todas essas formas de violência causam mal-estar e sofrimento. Por isso, ninguém deseja ser vítima da violência dos outros. Mesmo assim, há pessoas que não pensam sobre os efeitos das próprias atitudes violentas. Agora, vamos refletir melhor sobre atitudes violentas. Em uma fábula chamada A Aranha e o Mosquito, o escritor belga Gert de Cocker narra que certo dia um mosquito encontrou uma aranha na floresta e logo começou a contar vantagem. Com agressividade, ele afirmava que podia fazer coisas que a aranha não fazia, como voar e zumbir. A aranha, irritada, respondia que também tinha diversas capacidades. Podia fazer teias fortes e perigosas, coisas que afinal o mosquito não fazia. Nesse momento, os dois pararam para refletir e concluíram que as habilidades dos dois eram úteis e especiais. Pensaram então que juntos, unindo as qualidades dos dois, seriam muito mais fortes. De acordo, então, aí, ó, vocês vão dramatizar essa história usando fantoches dos personagens. Então, vocês vão destacar lá do material de apoio e vocês podem estar fazendo em casa, dramatizando essa fábula aí, então, do mosquito e a aranha, ok? Depois de realizarem a dramatização, então conversem sobre o tema. Vamos lá. Então, aqui é tudo resposta bem pessoal, né? Particular de cada um. Sobre as atitudes do mosquito e da aranha, o que mais chamou a sua atenção? Então, você vai escrever aí o que mais chamou a sua atenção na atitude do mosquito e na atitude da aranha. E por que isso chamou a sua atenção? Os personagens, eles usaram alguma forma de violência? Aí, para vocês, eles usaram alguma forma de violência? Se foi sim, vocês vão explicar por quê. E se vocês acham que não, expliquem também por que não. O que você pensa sobre a conclusão dos personagens de que juntos seriam muito mais fortes? O que você pensa sobre isso? Então, aqui, né, os fantoches do material de apoio, e aqui vocês vão perguntar a seus familiares quais ensinamentos eles conseguiram tirar da história da aranha e do mosquito. Então, vocês vão ler esse resumo aí da fábula para alguém da sua família, e aí vocês vão perguntar para ele o que ele aprendeu com isso, que ensinamento que ele tira disso. E aí vocês vão escrever aqui, certo? Depois, nós temos aqui, ó, nós vamos ver as palavras do quadro e vocês vão procurar o significado de cada uma delas. O que é agredir, conversar, ok? E aí vocês vão destacar as palavras que acreditam poder expressar atitudes violentas. Então, vocês vão ver dessas palavras, quais dessas vocês acham que pode ser considerada palavrinhas que demonstram, que expressam atitude violenta. Tá lá, agredir, conversar, gritar, ouvir, ridicularizar, ajudar, defender-se, machucar, perdoar, vingar-se, ameaçar, difamar, ofender, reclamar e xingar.
Então, quais dessas vocês acham aí que expressa atitudes violentas? E aí vocês podem até passar o marca-texto, ok? Escreva palavras que expressam atitudes contrárias àquelas que você destacou na atividade anterior. Então, por exemplo, agredir. Ela expressa atitude violenta? Sim. Aí vocês vão escrever palavras que expressam atitudes contrárias. Ao invés de agredir, o que você acha? Então, de todas as palavras que vocês grifarem aqui, vocês vão reescrever aqui atitudes contrárias. Ok? Cultura da paz. As pessoas são diferentes entre si, portanto, suas ideias e interesses podem variar muito e até, em alguns casos, entrar em conflito. Quando isso acontece, recorrer a atitudes violentas não resolve o problema, ao contrário, pode apenas piorá-lo. Por isso, cada vez mais pessoas defendem a cultura da paz. Isso significa substituir as diversas formas de violência por atitudes como tolerância, respeito, diálogo e solidariedade na convivência com os outros. Então, vocês podem grifar aqui, ó, todo esse parágrafo. O que é essa cultura da paz? Então, é uma forma que as pessoas encontraram de substituir essas formas de violência por atitudes de tolerância, respeito, diálogo. E os defensores da cultura da paz propõem que, em situações de conflito, as pessoas procurem conversar para resolver seus desentendimentos, ao invés de se agredirem com palavras e atitudes. Então, aí vocês podem grifar aqui também. Então, procura aí, é uma situação, elas procuram conversar, né, numa situação de conflito, ao invés de agredir com palavras e atitudes. A ideia de conversar para resolver conflitos é defendida por muitas pessoas, incluindo alguns filósofos. Então, tem lá, Jürgen Habermas, por exemplo, é um filósofo alemão que vive nos Estados Unidos e acredita que o diálogo é o melhor caminho para que as pessoas se entendam. Conheça algumas ideias de Habermas sobre esse assunto. Então, o que ele acha? O que esse filósofo acha? Em um diálogo, todos são livres para expressar suas opiniões, mas não devem tentar impor as suas ideias. Os participantes de um diálogo, eles devem argumentar para defender suas opiniões e levar em consideração os argumentos dos outros indivíduos. Além disso, é importante procurar a melhor solução para todos, em vez de pensar apenas em si mesmo. Evitar atitudes violentas é uma maneira de melhorar a convivência entre as pessoas. Contudo, isso nem sempre é fácil, principalmente quando alguém está chateado com as atitudes ou com as opiniões de outras pessoas. Por isso, os defensores da cultura da paz ensinam a conversar para resolver conflitos e desentendimentos. Estas dicas sobre a cultura da paz foram organizadas conforme as ideias da psicóloga Joyce Pescarolo, que é especialista no assunto. E aqui nós temos algumas perguntinhas para a gente refletir. Quem deseja paz é obrigado a aceitar atitudes violentas sem reagir? Além do diálogo, existem outros modos de evitar a violência? As palavras podem ser usadas para se praticar violência? É possível viver em paz com os outros indivíduos, mesmo pensando de forma diferente deles? O preconceito é um obstáculo para a paz? E o que é paz? O que é paz para você? E aqui nós temos, então, ó, vocês vão escrever sobre cada uma das pombas. Vocês vão escrever aqui no corpo da pomba palavras que expressam ideias relacionadas a esse assunto. Então, que palavra transmite paz para você? E aí vocês vão colocar aqui as palavras, uma em cada pomba, tá? Palavras que expressam paz para vocês. Na década de 1950, o pintor brasileiro Cândido Portinari foi convidado a criar 2 grandes painéis para serem exibidos na sede da ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos. Em um destes painéis, o artista deveria retratar a paz, situação em que as pessoas estão livres da violência. No outro, deveria retratar a guerra, situação de conflito armado em que a violência é praticada ao extremo. Então, tá aí, ONU, é a sigla da Organização de Organização das Nações Unidas, esse é o símbolo,
e atua internacionalmente para facilitar o diálogo e a cooperação entre os países em busca da paz mundial. Apesar de estar doente naquela época, Portinari aceitou a tarefa, com o objetivo de possibilitar reflexões sobre os efeitos da violência e a importância de evitá-la. Então, ele produziu 2 obras ricas em detalhes, que receberam o nome de Guerra e de Paz. As imagens desses painéis estão reproduzidas na página 24. Então, vocês vão olhar lá na página 24. Então, olha lá. O que mais chamou a sua atenção em cada imagem observada, tá? Então, depois de observar aí a página, tá? Da página 24, então, vocês têm lá, na página 24, as 2 imagens, tá lá, da paz e a guerra. Observando as 2 imagens, vocês vão anotar o que mais chamou a sua atenção, na imagem que está demonstrando guerra e na imagem que está demonstrando paz, ok? Então, é isso que vocês vão fazer aí, pessoal, tá? Sobre filosofia. Então, essas atitudes, então a gente pode mudar essas atitudes violentas? Sim, principalmente fazendo-se o diálogo, né? Para que não haja conflitos. Nós vamos agora para a apostila de matemática. Vocês vão abrir na página Caderno de Atividades, Matemática, página 45. 45. Deixa só a professora voltar aqui. Então, página 45, pessoal. Caderno de Atividades, Matemática. Página 45. Deixa a professora... voltar aqui. Vocês vão montar gráficos, tá? Da página 45 a 48, nós vamos montar gráficos. Então, hoje a professora vai só orientar vocês. Observe as informações obtidas em uma pesquisa realizada com os alunos do 6º ano sobre o consumo consciente quando vão ao mercado com seus familiares. Então, tá lá, as atitudes. Pesquisa preço antes de comprar, analisa se precisa mesmo do produto, usa a lista de compras, prefere produtos em embalagens recicláveis. Então, aqui nós temos lá, ó, 12 mulheres nas entrevistas e 10 homens. Ao total, então, tem 22 pessoas. E aí foi criado o gráfico, consumo consciente, né? Aqui e aqui, ok? Então, tá assim, ó. Qual destes gráficos representa o resultado dessa pesquisa? E aí? Olha só. Pesquisa preços antes de comprar. Pesquisa preços antes de comprar. Nós vamos olhar os 4 gráficos. Então, o gráfico que vai mostrar aí é a letra C, esse daqui, ó. Olha por quê. Olha lá, quantas mulheres? 3 mulheres e 2 homens. Então, eu estou olhando lá, ó, 3 mulheres, ah lá, 3 mulheres e 2 homens. Então, se você for analisar esse gráfico, ele está correto de acordo com as fontes fornecidas da pesquisa. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. O primeiro passo para entender o que é consumo consciente é perceber que o consumo de toda e qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas e negativas. O ato de consumir afeta não apenas quem faz a compra, mas também o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo. Por isso, é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo, estar atento à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos que uma compra pode causar. Então, aqui, pessoal, como nós não estamos, né? Nós não estamos no colégio, vocês irão fazer em casa, tá? Então, vocês podem fazer aí, meninas e meninos, podem fazer com toda a família. Meninas vão ser as mulheres e meninos os homens. Aí vocês vão perguntar, apaga as lâmpadas em ambientes desocupados, desliga aparelhos eletrônicos, aí vocês vão anotando aí a quantidade de pessoas que faz isso, certo?
E aqui vocês vão escrever outras atitudes de consumo consciente, tá? Então, além dessas, que outras vocês acrescentariam aqui? Que outras atitudes poderia aqui promover como consumo consciente? Aí vocês vão acrescentar. Podem escrever mais umas 3, ok? E aqui vocês vão dar um título para esse gráfico e vocês vão montar o gráfico de acordo com a sua pesquisa a respeito aqui dessas atitudes conscientes, de consumo consciente, ok? Aí vocês vão montar aí o gráfico, certo? Aí vocês vão escolher a cor no gráfico, quem vai ser meninas e quem vai ser meninos, escolhe a cor e pinta no gráfico de acordo com a cor que vocês fizerem aqui. E vocês vão responder. Quantas meninas disseram que desligam aparelhos eletrônicos quando não estão em uso? E quantos meninos disseram que fecham a torneira enquanto escovam os dentes? Então, vocês vão responder de acordo com a sua pesquisa em casa. E aqui vocês também vão realizar outra pesquisa. Aqui vocês vão escrever opções de hábitos que você vai propor aos entrevistados. Então, você vai criar 3 hábitos aqui e vai entrevistar. Você vai procurar 3 atitudes de consumo consciente, vai escrever aqui e vai perguntar. Vamos supor, eu vou perguntar para 8 mulheres. Quais delas têm essa atitude de consumo consciente? E aí, de acordo com essa pesquisa, vocês irão montar este outro gráfico aqui. E aí, vocês vão pintar aqui o que é para mulher e o que é para homem. Certo? Então, vocês perceberam que é só gráficos, né? E tudo sobre, então, consumo consciente, sobre ter atitudes de consumo consciente, né? Principalmente com o nosso planeta, né, pessoal? Então, boa sorte aí, bom trabalho, boa pesquisa e beijos e até amanhã.